chocolate, coelho, ovo, família reunida. Uma ressurreição que acontece todo ano, no mesmo ciclo astronômico, desde muito antes do nascimento de Cristo. A Páscoa é considerada a data mais sagrada do calendário cristão. Mas há algo que ninguém te conta nas missas, nos supermercados e nas propagandas de chocolate. Todos os símbolos que cercam essa celebração existiam há milhares de anos antes do cristianismo existir. Isso não é teoria da conspiração, é história documentada. E é exatamente o que vamos destrinchar hoje. Vamos começar pelo mais básico, o nome. Em português, espanhol, francês, italiano e grego, o feriado se chama Páscoa, Páscoa, Paques, derivado direto do hebraico Pesach, que significa passagem. É a festa judaica que comemora a libertação do povo hebreu do Egito. Jesus foi crucificado exatamente durante o Pesach. Por isso, o vínculo cristão com o judaísmo é inegável. Mas em inglês e alemão, o nome é completamente diferente. Easter e Ostern. Esses nomes não vêm do hebraico. Eles vêm de outro lugar completamente diferente. O monge Beda, no século 8 d.C., registrou que abril era chamado de Eostur Monat pelos anglo-saxões, o mês da deusa Eostre, uma divindade da aurora, da primavera e do renascimento venerada pelos povos germânicos e nórdicos, e é daí que surge Easter. O linguista Jacob Grimm, dos irmãos Grimm, confirmou essa conexão no século XIX, propondo que Eostre era uma versão local de uma deusa germânica chamada Ostara, deusa do equinócio, do sol nascente, da vida, que retorna após o inverno. Nos festivais de Ostara, os participantes ofereciam ovos coloridos como símbolo de fertilidade, prosperidade e nova vida. O coelho, animal sagrado de Eostre, era o emblema do festival, pois sua capacidade de reprodução extraordinária o tornava o símbolo perfeito do renascimento da natureza. A lenda diz que Eostre encontrou um pássaro ferido no frio e o transformou numa lebre para salvá-lo. Mas a transformação foi incompleta, e o animal manteve a habilidade de pôr ovos. Em gratidão, a lebre decorava ovos e os oferecia à deusa todos os anos na chegada da primavera. Isso soa familiar? Deve soar, porque quando o cristianismo chegou à Europa do Norte, a Igreja não destruiu esses costumes. Ela os absorveu, os ressignificou e os incorporou à celebração da ressurreição de Cristo. O resultado é o que você vê hoje, um coelho, distribuindo ovos num feriado cristão, uma fusão de dois mundos que poucos se dão ao trabalho de questionar. Mas o simbolismo do ovo vai muito além dos festivais germânicos. O ovo é um dos símbolos cósmicos mais antigos da humanidade. No hermetismo e na tradição alquímica, existe o conceito do ovo do mundo. O ovo contém o potencial infinito do universo em estado latente. No orfismo grego, tradição mistérica, que antecede o platonismo, o cosmos nasceu de um ovo primordial. Do seu interior surgiu Phanes, a divindade primordial da criação e da luz. No Egito Antigo, o ovo de Kneph representava o início de tudo. Na Índia Védica, o Brahmanda, o ovo de Brahma, era a origem do universo. Os finlandeses, no poema épico Kalevala, descrevem o mundo nascendo de um ovo divino caído nas águas primordiais. Em termos esotéricos, quebrar o ovo na Páscoa é um ato de criação cosmológica. É o símbolo do potencial divino adormecido, no interior do ser humano que se rompe para revelar a luz interior. O ovo não é um produto do mercado, é um portal de significado que atravessa todas as tradições espirituais do planeta. Agora chegamos ao ponto mais profundo e mais ignorado da Páscoa. A ressurreição de Jesus não é um evento único na história das religiões. É a repetição de um arquétipo cósmico que aparece em dezenas de civilizações anteriores ao cristianismo. Osíris,
no Egito. Deus assassinado, desmembrado, ressuscitado por Ísis. Senhor do submundo, que promete vida após a morte a todos que seguirem seu caminho de pureza e julgamento. Dionísio, na Grécia, o Deus que morre e renasce. Seus mistérios eleusinos incluíam ritos secretos de iniciação, onde o participante simulava sua própria morte e ressurreição espiritual. Platão, Pitágoras e Aristóteles eram iniciados. Adonis, na Fenícia, Tamuz, na Mesopotâmia, Atis, na Frígia, Mitras, na Pérsia. Todos passam pelo mesmo ciclo: morte, descida ao mundo subterrâneo, ressurreição e ascensão. O mitologista Joseph Campbell chamou isso de monomito, o padrão universal do herói que desce ao abismo e retorna transformado. Carl Jung identificou como um arquétipo do inconsciente coletivo, uma estrutura psíquica universal que todas as culturas expressam de maneiras diferentes. A questão não é se Jesus existiu ou não. A questão é, por que esse padrão específico de morte e ressurreição está gravado no DNA espiritual de toda a humanidade? O que esse arquétipo representa no nível mais profundo da psique humana? Há um detalhe que pouquíssimas pessoas conhecem sobre a Páscoa cristã. Sua data não é fixa. Ela muda todo ano. E a fórmula para calcular essa data é puramente astronômica. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., estabeleceu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera, uma fórmula que mistura Sol, Lua e ciclos cósmicos. Isso é astrologia aplicada ao calendário religioso. O equinócio de primavera marca o momento em que o Sol cruza o equador celestial, quando dia e noite têm duração igual. É um ponto de equilíbrio cósmico. As tradições esotérica e Rosa Cruz ensinam que o período entre o equinócio de primavera e Pentecostes é o período do ano de maior atividade espiritual no planeta. É o momento em que as forças de renovação cosmológica estão em seu pico. Isso não é crença cega, é a leitura dos ciclos naturais que todas as tradições ancestrais conheciam e respeitavam. A Páscoa é uma camada sobre outra camada de significados. O chocolate foi inventado pela indústria no século XIX. O coelho e o ovo vêm dos festivais de Ostara. A data é calculada pelo equinócio astronômico. E o arquétipo da morte e ressurreição é anterior ao próprio Egito. Conhecer essas camadas não diminui o significado da data. Pelo contrário, revela que o impulso humano de celebrar o renascimento, a passagem, a transformação interior, é tão antigo quanto a própria consciência humana. Isso é o que o ocultismo sempre soube. As verdades mais profundas se escondem, à vista de todos, embrulhadas em chocolate e celofane. Se você quer ir mais fundo, esses são os caminhos. Para os textos que a Igreja enterrou, busque a Biblioteca de Nag Hammadi. Está disponível em português e é uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história humana. Para entender o padrão universal de morte e ressurreição nos mitos do mundo, leia Joseph Campbell, especialmente o livro O Herói de Mil Faces. Para a conexão entre o simbolismo pagão e o cristianismo, Elaine Pagels, em Os Evangelhos Gnósticos, é o ponto de partida mais acessível e rigoroso que existe. Para o simbolismo esotérico do ovo, da cruz e dos ciclos cósmicos, a tradição Rosa Cruz tem material extenso e gratuito disponível online. E para continuar essa conversa, a página Once Upon Time está aqui. Toda semana, um novo véu levantado. Te encontro no próximo vídeo.